Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês esse espetacular livro da Agatha Christie, Morte no Nilo. Esse livro ele está sendo adaptado para o cinema, acho que é pela terceira vez, e quem protagoniza é nada mais nada menos que a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha. Então promete muito esse filme. Esse livro aqui, gente, ele foi escrito em 1930, foi publicado, na verdade, em 1937. Falar um pouquinho sobre a autora. A Agatha Christie é uma mulher muito peculiar, né? Ela nasceu em 1890, em setembro de 1890, e faleceu em janeiro de 1976, com 85 anos. Então, é filha de médico, de dona de casa, uma menina que era a única menina entre 3 irmãos, né? Ela foi educada em Paris, tocava piano e ela era romancista, contista, dramaturga, poetisa, enfim, a mulher tinha muitos talentos. E um dos casamentos, ela teve 2 casamentos. O primeiro casamento teve uma história muito interessante, que o marido dela abandonou ela, né? Arrumou uma outra esposa e ela sumiu durante 11 dias. O carro dela foi encontrado num rio, dava a impressão de que ela cometeu suicídio por causa desse abandono do marido, mas ela foi encontrada num hotel. Dizia que estava com amnésia, tudo, mas dizem que ela fez tudo isso para divulgar um dos livros dela. Eu não me recordo bem o nome do livro, mas eu acho que eu já o li. Aí, se eu tiver lido, eu vou falar para vocês o nome do livro na próxima resenha, tá bom? Então, ela é muito conhecida com vários livros, ela tem mais de 80 obras publicadas. Um deles é o caso dos 7 negrinhos, né, que também foi colocado como não sobrou nenhum, porque começou a ter várias críticas, né, várias críticas por causa do título. Não é muito politicamente correto ultimamente. Eu também acho que algumas coisas que ela escreveu, eu acho ela um pouco xenofóbica, sabe? Mas assim, é coisa daquela época, é 1930, então a gente precisa contextualizar, né? Algumas coisas que alguns adjetivos que ela dá assim para as pessoas, eu não gosto muito, mas enfim, é a época, é a contextualização da época, tá, pessoal? Então, falando sobre Morte no Nilo, que, como eu falei, ele foi publicado em 1937, consiste como todos, 99,9% dos livros da Agatha Christie consistem em mistério com relação a mortes ou mortes, né, assassinatos. Esse aqui não é diferente. Então, é uma obra de ficção, uma obra que é romance policial, meio mistério, que consiste no desvendamento de uma morte. A princípio, é uma morte apenas, mas depois ocorre outra morte, né? No decorrer do livro, ocorrem mais assassinatos. Então, na verdade, consiste num triângulo amoroso, a história principal desse livro. Você fica imaginando assim, você tem um namorado e apresenta seu namorado para uma amiga e essa amiga rouba seu namorado, a famosa talaricagem que falam, né? Os jovens falam talaricagem. Então rolou uma talaricagem. Essa moça muito rica, bonita, que a Gal Gadot vai fazer o papel dela no filme, ela é famosíssima, rica, bonita. Imagina a beldade, imagina a celebridade na época. Então, você, uma humilde pessoa, vai e apresenta o seu namorado para essa moça. O que aconteceu? Essa moça se apaixonou pelo seu namorado e roubou ele. Com todos esses adjetivos, né? Rica, bonita, famosa, o rapaz passou pro lado dela. Então, gente, essa moça casa com esse rapaz e vão para uma viagem exótica pelo Rio Nilo, né? No barco chamado Karnak.
Então, o nome da moça rica se chama Lynette Ridgway. Ridgway, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Então, ela é essa moça rica, linda, bonita, charmosa, todo mundo deseja, que se apaixonou pelo namorado da melhor amiga. O nome do rapaz, desse rapaz que se casa com essa moça, se chama Simon Doyle. E ele é tecnicamente apaixonado pela rica, né? Pela moça rica. E a moça que ficou a ver navios, literalmente, se chama Jacqueline de Belfort. Então, essa Jacqueline de Belfort não deixa isso em branco. Ela vira o inferno na terra do casal. Então, ela vai atrás, ela dá um jeito de ficar bisbilhotando a vida dos dois. Nesse navio, ela consegue uma passagem para esse barco, né? Para atravessar o rio Nilo. Vai junto com o casal, inferniza a vida do casal, né? E junto de toda essa loucura toda vai o inspetor Hercule Poirot, né? Que é o grande detetive das histórias da Agatha Christie. Então, esse senhor, ele tá em férias, pega esse navio também, por coincidência, esse barco aí para conhecer o Rio Nilo, conhecer as maravilhas do Egito antigo, né? E tá em férias no barco. Quando mais nem menos acontece um assassinato. E adivinha quem é morta? A rica, bonita, cheirosa, linda Lynette Ridgway. Acontece que a primeira pessoa que é chamada para desvendar o mistério, logicamente, é o Hercule Poirot, que é o detetive que está em férias. Junto com ele vai também o Coronel Race. O Coronel Race aparece em outros livros também da Agatha Christie. Esse Coronel Race, ele é amigo do Poirot e ajuda a desvendar o mistério. Aliás, às vezes ele confunde um pouco, na verdade. A gente pensa que está entendendo, vai esse Coronel Race aí, bagunça o meio de campo. Mas assim, eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro, que é uma trama muito interessante, mirabolante. Vocês não têm noção de quem é realmente o assassino quando o Poirot desvenda o assassino. É muito, mas antes disso, muita gente se envolve na história. Nesse barco, gente, eu fiz até uma colinha de tanta gente que, de uma forma ou de outra, é envolvida na vida da Lynette, da moça que foi morta. Ela levou um tiro na cabeça. Então, não é spoiler, gente, porque isso aí faz parte do plot do livro. Então, todas as sinopses dos livros, você vai saber que quem morreu ao início, a primeira pessoa que morre é a Lynette, que é essa jovem rica, que talarica a própria amiga, né? Então, tem um grupo vasto de indivíduos nesse barco. Tem um médico, tem um administrador, tem o próprio administrador de finanças da Lynette também, o Dr. Andrew Pennison, acho o nome dele, tá junto. Tem prima da amiga da Lynette, tem uma senhora idosa problemática americana, tem uma prima, tem um monte de gente, tem uma escritora de livros eróticos. Enfim, de uma forma ou de outra, sempre tem alguém ali que o Poirot descobre que tem alguma ligação, seja intrínseca, seja direta, com a moça que morre no início do livro. Não é nem no início, o livro se divide em duas partes, tá? O livro se divide primeiro na história pregressa da Lynette, da Jacqueline, e depois se entra na história da morte em si, que é a história dessa viagem que eles fazem, principalmente ela, né, a viagem mortal para ela, que ocorre nesse barco chamado Karnak. Então, olha, o Poirot é genial. Eu li 2 vezes esse livro. A primeira vez eu não entendi muito bem. Uns anos depois eu li novamente e fui fazendo um mapa mental, porque dá uma tempestade no cérebro, né? Dá um brainstorm, porque é muita gente envolvida. Parece que todo mundo tem alguma coisa a ver com a morte. Tem gente que não tem nada a ver com a morte, mas você começa a colocar
colocar um objeto, uma história, um olhar que você... Nossa, mas será que foi aquela? Mas não pode ser. Será que foi esse? Não pode ser. Mas é muito interessante, vai se amarrando a história. E o Poirot, ele é genial, ele tem uma sacada genial. E quando ele fala, sempre no final do livro, nas páginas finais, ele dá todos os detalhes, todas as pistas, todas as informações necessárias para você fechar a história, para você encaixar todas as peças e junto com ele você raciocinar, você entender o porquê, como e quais as nuances da pessoa que matou ela e mais outras pessoas, outra pessoa no livro que eu não vou contar mais para não dar spoiler. Então, é uma trama bem amarrada. A Agatha Christie é muito perspicaz, ela leu muito, ela leu sabe, o Allan Poe da época dela, ela bebe muito dessas fontes, assim. E ela dá o seu tempero, ela tempera de uma forma mais criteriosa. Então, a mulher é muito viajada, né? Ela viajou o mundo inteiro, o segundo marido que ela teve... viajou com ela ao mundo, então ela conhece muitas pessoas, conhecia, né, muitas pessoas, muitos lugares, muitos detalhes de algumas civilizações, e ela joga muito disso nos livros dela. Uma obra-prima, gente. Morte no Nilo está sendo filmado, já filmaram, né, já vai estar sendo divulgado que vai ter estreia. Então não é a primeira versão, já tiveram outras versões de Morte no Nilo e outras obras dela também foram adaptadas ao teatro, ao cinema, enfim. Uma mulher que tem mais de 80 livros publicados, as obras dela já foram traduzidas para várias línguas. Enfim, uma mulher muito conhecida mundialmente, um clássico da literatura de mistério, da literatura, assim... fast food, como dizem. Não é tão fast food, gente. É uma obra policial. Vocês vão se deliciar com os nuances, com as nuances do desdobramento da história, de quem realmente é o assassino. Vocês não sabem, gente. É assim, impressionante como que o Poirot juntou todas as peças e desvendou o mistério. Vocês vão amar o livro. Leiam. Morte no Nilo. Leiam primeiro o livro e depois assistam ao filme. Eu acho mais interessante, porque o filme sempre tem umas adaptações, porque tem que caber dentro de 2 horas, né? O livro já tem algumas nuances, mas eu acho melhor vocês lerem o livro primeiro antes de assistir ao filme. Uma obra clássica, uma obra de arte. Agatha Christie. Se você gostou, dê o seu joinha, apoie o canal, escreva para mim, compartilhe, dê sua opinião. Você já leu o livro? Leu alguma coisa da Agatha Christie? Compartilhe com a gente, tá? Um beijo, até a próxima.